Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Papo Reto com Roberta Dietrich e eu quero começar o programa de hoje fazendo uma provocação sobre o papel da mulher, né? Não é ser feminista, nem ser machista, nem nada disso, porque o que a gente quer, na verdade, é igualdade. Ninguém é melhor do que ninguém. E é muito importante a gente trazer essa discussão, porque parece conversa para boi dormir, mas assim, não faz 60 anos que a mulher conquistou o direito ao voto, gente. Nós estamos falando de um direito básico de voto. Ainda assim, existe a escolha de cargos de chefia em função de ser um homem ou de ser uma mulher. Claro que nós estamos trabalhando para conquistar o nosso espaço e eu sempre brinco que quem está em maus lençóis no momento é o homem, porque nós queimamos sutiã em praça pública, nós fomos em busca dos nossos direitos e estamos onde estamos porque trabalhamos para isso. O homem está num novo papel, mas não trabalhou para isso, não sabe nem de que paraquedas que ele caiu. Então, eu acho que o homem precisa mais se posicionar do que a própria mulher. E para falar um pouquinho disso, de como a mulher tem se posicionado no mercado de trabalho e também para falar de um grande empreendimento de Balneário Camboriú, eu tenho uma convidada para lá de especial. Estamos falando de Elisângela Cardoso, a Elis, né, para os íntimos, que é superintendente do Balneário Shopping e que vai falar um pouquinho dessa trajetória, uma amiga de longa data. Primeiro, boa noite, muito obrigada por aceitar nosso convite, Elis. Boa noite, Roberta, é um prazer estar aqui com você, uma profissional que eu já conheço há muitos anos e prestigio muito o trabalho e também é um prazer estar aqui conhecendo a TV Oceano. Bom, vamos contar um pouquinho dessa trajetória. Elis nasceu onde, veio da onde, como é que faz a escolha profissional lá atrás? Bom, a Elis nasceu em Balneário Camboriú, por incrível que pareça. A minha família sempre morou em Itajaí, mas eu nasci em Balneário Camboriú e sempre vivi entre Itajaí e Balneário Camboriú. Então eu sou daqui, sou da terra e desenvolvi toda a minha carreira aqui. É engraçado que, já que você está falando do papel da mulher no ambiente de trabalho, também tem a questão ainda que o santo de casa não faz milagre, né? Porque quando as pessoas conversam comigo ou quando eu vou atender pessoas do universo mesmo nacional, todo mundo pergunta, você veio do mercado de São Paulo? De onde você veio? Como se não fosse possível também ter executivos aqui, né? Então, as pessoas se surpreendem muito pelo fato de eu ser daqui e atuar aonde eu atuo. Porque é muito comum, né, vir do mercado de São Paulo ou vir de grandes centros. E até porque a tua trajetória não é uma trajetória comum, digamos assim, para um cargo executivo que você ocupa hoje. A sua formação é como jornalista, inclusive. Exato. Eu sou formada em comunicação social, com habilitação em jornalismo. E hoje, ainda recente, eu dei uma entrevista para uma revista e eles me perguntaram também exatamente isso. Como é que foi, né, essa questão de você ser jornalista e se adequar a uma função totalmente diferente? Eu até chego um pouquinho antes, tá, Elis? Eu queria saber como é que foi a escolha de jornalismo e quando a menina Elis escolheu ser jornalista, o que ela vislumbrava? Ai, não, quero trabalhar em jornal, em TV, quero fazer... O que você queria? O que efetivamente você começou fazendo e aí sim a transição para executivo? Eu comecei a trabalhar muito cedo, Roberta. Com 14 anos eu tirei minha carteira de trabalho, falei para os meus pais que eu queria trabalhar a qualquer custo e eu fui atrás, mesmo os meus pais não me apoiando naquele momento. Eles achavam que eu tinha que me dedicar somente aos estudos, mas eu sempre fui diferente nesse ponto de vista. Eu sempre gostei mesmo de desenvolver, de criar, de fazer, de me sentir útil de alguma forma. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, com estágios, e depois no meu primeiro emprego eu tive já eu comecei a trabalhar com eventos e comecei a dar entrevistas em TVs, em jornais, né, por conta do cargo que eu ocupava. E dentro desse universo de dar entrevistas, eu comecei a gostar disso e comecei a ter curiosidade em saber o que era um jornalista, como é que funcionava uma emissora de TV, como é que funcionava uma emissora de rádio e decidi ali que eu iria ser jornalista, que eu queria aquilo para mim. Então, quando eu concluí o segundo grau, eu ingressei na faculdade de jornalismo, me formei, mas continuei trabalhando com marketing e com eventos, que era o que eu tinha começado a carreira naturalmente, mesmo sem ter formação na área, né? Isso dentro do universo de eventos eu aprendi fazendo mesmo, eu aprendi na prática.
E aí chegou um momento que eu falei, bom, eu estudei, eu me formei, eu preciso colocar todos esses meus ensinamentos em prática. Então eu decidi ser jornalista de verdade, como a gente diz, e fui para uma emissora de TV. Lá eu tive uma experiência em TV e depois tive uma experiência em rádio também e em assessoria de imprensa. Então, como jornalista, eu atuei nessas 3 áreas. E o shopping center apareceu no meu caminho exatamente nessa época. Quando eu estava numa emissora de TV e resolvi sair, eu fui convidada para assumir o marketing de um shopping. E foi engraçado que foi durante uma entrevista, eu estava entrevistando uma pessoa do shopping e eles colocaram, olha, nós estamos sem gerente de marketing, estamos buscando uma pessoa, está difícil de encontrar aqui no mercado, alguém que já tem experiência em shopping, mas a gente está buscando até alguém que conheça muito de eventos, que tenha essa vivência e se você souber de alguém, estamos procurando. E eu falei, bom, a gente pode ir conversando, no momento não sei de ninguém. Ela falou, nossa, mas você já trabalhou com eventos, né? Você não tem interesse não em vir trabalhar com a gente? E eu falei, bom, eu nunca pensei nisso, mas posso pensar sobre o assunto. E aí eu resolvi pensar, saí da TV e ingressei em shopping center. Foi ali que eu iniciei. E quem começa com shopping é uma área muito apaixonante, é difícil de sair depois. Mesmo assim, depois de uma jornada no shopping, eu saí porque fui convidada para fazer assessoria de imprensa, que é a minha natureza, né? Ser jornalista, algo que eu gosto também. Fiz assessoria de imprensa por 4 anos e fui convidada novamente para voltar para shopping. Para outro shopping. Para outra rede, para outro shopping. E voltei e estou até hoje. Então eu aceitei o cargo de gerente de marketing na época, fiquei por 2 anos e meio como gerente de marketing e depois fui convidada para assumir a superintendência. E aí é que veio aquele choque, né? Como assim ser superintendente? Eu nunca tinha pensado em ser superintendente, na verdade. Mas na época a empresa estava fazendo um programa de desenvolvimento de pessoas e eu estava fazendo parte desse programa. Então era um programa acompanhado por entrevistas, por psicólogos, que eles estavam fazendo um mapeamento de perfis dos colaboradores para saber que potencial que eles tinham para ocupar outros cargos. E eu, muito sem saber do que eu estava participando, porque a empresa me convidou para participar de um programa, eu falei, aceito, mas eu não sabia qual era o objetivo do programa, né? Achei que era apenas um processo de conhecer um pouco mais os colaboradores. Eu participei desse processo e no meu mapeamento apontou para a empresa que eu tinha habilidades para ser uma superintendente. E aí onde eles me convidaram para assumir o cargo. Ou seja, a própria empresa descobriu um talento que nem você imaginava que tinha. Não imaginava. Não imaginava e vou te dizer mais, no início resisti. Resisti porque eu falei, não, minha formação é marketing, porque depois eu fiz pós-graduação em marketing, fiz em publicidade. Falei, minha formação é marketing, é publicidade, é jornalismo, não faz sentido eu ir para um cargo que eu não tenho formação na área, que eu nunca fiz antes. Eu sou virginiana e o virginiano ele sofre um pouco com isso. Sei bem que eu sou casada porque com o virginiano ele gosta de fazer o que ele sabe fazer bem feito. E aí quando você diz assim, nossa, eu não tenho formação e não tenho experiência, como que eu vou fazer? Nunca fiz, isso não dá certo. E aí eu descobri que, na verdade, tem coisas na vida que tem que ser assim mesmo. É simples, se não der certo, você recua, volta atrás e volta para outra área. Não tem muito mistério, Até né? porque era uma grande oportunidade. Também, Era uma grande oportunidade. Então eu aceitei. E estou aqui até hoje, então já estou na função há quase 6 anos. E é realmente uma virada de chave, eu tive essa oportunidade, eu fiz um caminho muito parecido nesse sentido de que jornalista, comecei a atuar no marketing de um shopping e aí fui convidada para ir exatamente a mesma trajetória, para o marketing de uma outra entidade e depois de 1 ano e meio fui então colocada na questão de gerência executiva. E é apavorante, porque envolve áreas de conhecimento como administrativo, planilhas, demonstrativos financeiros, que não é a tua linguagem, nunca foi. Inclusive você escolheu jornalismo porque já não gostava daquilo, porque aquilo não era muito, né? E aí você se surpreende com a capacidade de aprender quando você quer fazer bem feito, quando você quer atingir objetivos. Você falou uma coisa bem... Olha eu com os amarradores no braço, sempre assim. Você falou uma coisa bem interessante. Eu lembro que o CFO da empresa, no momento,
Teve uma vez que nosso escritório fica em São Paulo, ele veio de São Paulo e veio me visitar, conversar um pouco comigo. E quando ele chegou na minha mesa, eu estava com uma apresentação de PPT na minha frente. Eu estava analisando uma apresentação de PPT. Ele olhou para mim e disse assim, ó, eu vou ficar feliz o dia que o PPT sumir da sua vida. Porque na sua nova função, você não vai mais precisar de PPT. Na PPT é marketing. Agora você é gestora, você precisa de planilha de Excel. Então ele falou, você vai realmente se tornar uma executiva quando você deixar o PPT de lado e passar a ver mais planilhas de Excel na sua vida. E é o que acontece no meu universo hoje, né? Porque quando a gente é do departamento de marketing, o nosso dia a dia é muito diferente, né? A gente lida com aprovação de campanhas, aprovação de eventos, aprovação de fotos, de imagens, enfim, é um universo totalmente diferente, aonde o PPT e a imagem estão sempre presentes no seu dia a dia, né? Quase tudo que você faz é uma apresentação de PPT, uma PDF, é uma imagem, depende de imagens, etc. E quando você vai para a gestão, o seu dia a dia está muito mais no financeiro, em planilhas, em acompanhar números, em acompanhar pessoas. Então, é uma virada de chave muito grande. E você conseguiu se desprender? Tipo assim, agora eu sou superintendente, eu não vou mais cuidar do marketing? Consegui. E eu ainda opino bastante no marketing. E a empresa até gosta disso também, me pedem para eu fazer isso, mas eu aprendo muito a respeitar o gestor que está à frente, né? Sugerir, acompanhar, opinar, mas também dar liberdade para que o profissional possa trabalhar, porque querendo ou não, às vezes eu digo, eu estou em outra função, eu não tenho mais tempo para me dedicar só para essa área, né? Eu preciso me dedicar a todas as áreas, então não adianta pensar que porque eu tenho formação e experiência em marketing que eu vou tocar o departamento. Eu não consigo tocar o departamento, então eu estou ali para auxiliar, para opinar, para dar sugestões, para trazer um pouco do histórico, porque eu tenho o histórico dos últimos 8 anos do shopping, que é um histórico importante para o departamento, mas tem que ter um gestor na área, não tem outra forma. E será que ela viveu e conviveu com o machismo nas várias áreas em que ela atuou? Ela vai contar para a gente no próximo bloco. Volto já já. Estamos de volta e este é o programa Papo Reto com Roberta Dietrich, hoje recebendo uma mulher forte, inteligente, competente. Eu particularmente tenho uma admiração profunda pela Elis, que saiu da mesma cesta que eu, né, digamos assim, como jornalista, e hoje responde pela superintendência do Balneário Shopping. Elis, a gente começou todo o programa de hoje falando sobre a questão do machismo, do feminismo. Eu acho que primeiro você, independente de ser mulher ou homem, me inspira como profissional. Acho você a postura, inteligência, né, e toda a tua trajetória prova isso, mas como o assunto também é essa questão da mulher no mercado de trabalho, eu queria saber se, como jornalista, como assessora, como repórter de TV, se você viveu isso na pele, como é que você olha para essa diferença que ainda existe? Bom, primeiro eu quero te agradecer pelas palavras carinhosas, é muito bom ter a parceria dos colegas e ter pessoas que nos inspiram, que nos ensinam e que nos servem como referência. Com certeza você também é uma referência para muitos profissionais da área da comunicação. Eu acho que essa dificuldade ela existe e eu acho que ela, além de ela existir, ela tem a ver com a nossa cultura. Então, a gente não pode também cobrar comportamentos do qual nós não fomos treinados ou educados desta forma. Eu acho que a geração anterior à nossa e a nossa geração ainda foi educada dentro de uma linha muito machista. Então, esse comportamento, ele vem exatamente dessa educação que nós tivemos, né?
Nós fomos educados dentro dessa linha, que o homem é que trabalhava fora, que o homem é que tinha preferência para algumas vagas, que o homem é que tinha habilidade para algumas vagas. Então a gente não pode culpar a sociedade por conta de algo que nos foi dado como correto, né? Então acho que essa nova geração que vem, ela já vem com uma outra mentalidade, com outro comportamento, porque hoje já se prega de uma outra forma. Então, hoje as pessoas, essa nova geração já está sendo educada de uma outra forma. E se ela vier ainda com machismo, não é daí por falta de orientação. Então, temos outro problema aí para ser resolvido. Mas acho que hoje a orientação dentro de casa, a orientação na escola, a orientação da sociedade de uma forma como um todo, para essa nova geração já é muito diferente da nossa. Então a gente vai ter com certeza uma grande evolução nas próximas gerações. Mas essa diferença ela existe sim, inclusive salarial. É importante falar essa questão de gerações e que você frisou bem, as próximas gerações, porque não é um processo, né? Não. Olha, uma geração para outra. Na minha família em especial, a minha avó materna já entra no mercado de trabalho, né? Em detrimento da bisavó, que era só uma dona de casa. Em compensação, minha avó paterna era agricultora, não deixava de trabalhar fora, mas ela fazia tantas horas quanto o meu avô na roça e chegava em casa e tinha que cuidar dos 6 filhos e fazer a comida e etc e tal. Já a minha mãe e o meu pai têm uma outra relação, né? Já tem a minha mãe profissional, formada em 2 faculdades, já com outra relação, mas a gente sabe que em muitas famílias essa é a segunda geração de igualdade de mulher, pelo menos nas possibilidades, não nas oportunidades ainda. Então realmente é um processo, e eu brinquei ali no começo que eu tenho pena dos homens, né? Porque eles realmente eles sabem que o machismo não faz mais sentido, mas ao mesmo tempo eles não foram educados para ser diferente, e quando eles se percebem, eles estão sentados no sofá pedindo para que a mulher traga uma lata de cerveja, ou tipo, a louça tá suja, como assim? Como assim a louça tá suja, né? Então assim, ainda tem essa coisa, e eles ainda estão lutando com a consciência e com a raiz. Você percebe isso também? Percebo. Tem uma frase que eu gosto muito e que hoje em dia eu falo muito isso. As pessoas só fazem com a gente o que a gente permite. E aí, quando a minha mãe às vezes vem reclamar, porque isso é comum, às vezes reclamar no sentido de quando a mãe vem, né? Ai, filha, isso, aquilo. Eu falo assim, mãe, você permitiu que ele fizesse isso com você? Ele teve uma educação dentro de casa, mas você permitiu que isso viesse para o casamento de vocês também. Então agora, depois de quase 50 anos casado, não adianta você vir reclamar para mim, porque não sou eu que vou mudar essa história. E isso é muito comum, que ela às vezes reclama que chega nesse ponto da vida, onde os dois já são idosos, digamos assim, onde às vezes cansa, né? Ela diz assim, toda vez eu tenho que pegar a toalha para ele tomar banho. Tá, mas há quase 50 anos você pega a toalha para ele tomar banho. Por que você não deu um basta lá no início? Porque ele foi educado assim na casa dele, para ele. Aquilo ali era a relação correta e você deu continuidade. Permitiu aquilo ali. Você agora tem irmãos é tarde homens? Demais. Tenho. E você percebe que os teus irmãos, eles também têm essa luta interna? Porque, se a minha mãe levou a toalha para o meu pai, por que a minha esposa não leva? Tem essa luta interna, embora, claro, com uma consciência e uma atitude diferente? Acho que não, porque meu irmão já tem uma diferença de idade muito grande da minha. Nós temos 10 anos de diferença. Ele é o mais novo, meu irmão, ele é adotivo também, então ele chegou na família um pouco mais tarde. E temos uma diferença grande. Então ele já foi criado, digamos assim, a educação dele já foi bem diferente da minha e da minha irmã. Mas isso é muito comum ainda, principalmente em cidades de interior. Em centros mais desenvolvidos, acho que não há tanto, né? Em algumas famílias, mas em cidades de interior isso é muito comum, porque isso faz parte. Na família do meu marido também se vê isso claramente, né? Fez parte da educação dessas pessoas e a gente não vai mudar isso, né? Não da noite para o dia. Não. Você falou do seu irmão mais novo, adotado também. Eu falei também, engraçado, né? Eu não sou, tá? Pois mas eu falei o também porque nos últimos dias eu convivi muito com isso e eu falei também. Inclusive, você falou até rapidamente, eu passei recentemente por Blumenau e lá dentro da nossa empresa conheci um funcionário nosso
que não tinha filhos, a esposa estava tentando engravidar há um tempo e não conseguia, e ele tomou a decisão, o casal tomou a decisão de adotar. Eu achei muito lindo. Ele adotou 3 irmãos. Então, assim, a intenção dele era adotar uma única criança. Quando apareceu para ele, olha, tem tal criança X, mas ela tem mais 2 irmãos, e nosso intuito é não separá-los. Você gostaria de adotar os 3? Ele falou, nossa, mas 3 ao mesmo tempo? E ele adotou, eu achei isso muito lindo também. E aí, conversando sobre isso, outro falou, não, eu também sou adotivo, outro falou, não, meu pai também adotou meu irmão. E eu falei, nossa, como tem gente nesse ciclo e às vezes a gente não fica sabendo, é um ato tão bonito e tão pouco divulgado às vezes. E tem muita gente adotando ainda e muita gente que é do nosso ciclo, que é adotivo e a gente não sabe. Isso é muito bacana. Elis, esse também não teria aí um inconsciente da Elis querendo adotar? Você não foi mãe, né? Não, pelo menos não do útero. Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade. Eu resolvi não ser mãe, até porque eu sempre fui muito dedicada à carreira e não encontrei espaço para maternidade. Foi uma decisão minha, não foi por nenhum problema, por nenhuma impossibilidade, mas até respeitando a história dos meus pais, e a minha irmã também adotou, ano passado ela adotou uma criança de 8 anos, eu sempre falo que se algum dia eu sentir ainda necessidade de ser mãe, eu não teria problema nenhum em adotar. E é muito louco vir Eu não tenho vontade ainda, mas se algum dia eu tiver vontade, desejo de ser mãe, eu adotaria sem problemas nenhum. E é muito louco vir essa pergunta, porque, né, ninguém pergunta para o homem, né, mas você não tem filhos? Né? Como assim você decidiu não ter filhos, né? E para a mulher, essa pergunta ainda é bastante recorrente. Ainda é, e ainda tem muita resistência em relação a isso. Vou te dizer, eu sou casada há quase 15 anos. Já tivemos mais resistência por parte das pessoas. No início, a gente tomou essa decisão muito cedo de não ter filhos. Foi uma decisão tomada entre o casal, né? Eu e meu marido conversamos e tomamos a decisão. E sempre que as pessoas perguntavam, quando que chega o bebê? E eu dizia, não vai chegar, eu não vou ter filhos. Era um choque, sempre foi um choque para as pessoas. E sempre tem aquela coisa de querer convencer, né? E sempre tem aquela questão de convencer. E tem pessoas que sempre me falavam, nossa, mas você vai se arrepender. Por que eu iria me arrepender de algo que eu não sei o que é? Não posso me arrepender de não ser mãe se eu nunca fui para saber como é. Então, acho que as pessoas têm que ser bem resolvidas. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. No lugar que tem que estar. Gente, essa é a Elisângela Cardoso, superintendente do Balneário Shopping, e eu volto no próximo bloco para falar exatamente dessa atividade de shopping centers, né? O quanto essa atividade precisou se reinventar, inclusive com pandemia, e quais são as novidades aí do balneário. A gente volta já já. Estamos de volta, este é o Papo Reto com Roberta Dietrich, hoje tendo o super prazer de receber a superintendente do Balneário Shopping, Elisângela Cardoso, ela que é colega de profissão, com formação em jornalismo, atuação nessa área e que se viu aí em função das escolhas da carreira como gerente executiva, contou toda a sua história, bastante inspiradora. Agora eu quero falar exatamente de mercado de shopping center. Qual é a projeção deste mercado, os números deste mercado e como é que vocês atravessaram a pandemia, que foi um trabalho difícil? Acho que a pandemia foi desafiador para qualquer segmento, né? Mas eu acho que de tudo a gente tem que tirar os ensinamentos, né? A gente sempre tem algo a aprender com alguma situação. E eu acho que o grande ensinamento da pandemia é que daqui para frente será diferente e que a gente tem que aprender que cada dia é um novo dia e que as coisas mudam rapidamente. O comportamento do consumidor mudou. E o comportamento do consumidor, ele vai passando por processos de mudança. E às vezes a gente demorava muito para perceber isso. O consumidor, ele é dinâmico, o consumidor, ele procura o que lhe agrada e a gente tem que estar sempre em busca de atender a dor do cliente, de atender o que o cliente necessita naquele momento.
Acho que uma das grandes mudanças que a pandemia trouxe para o mercado de shopping center e para qualquer outro mercado foi a relação do online com o offline. A maioria das empresas no Brasil ainda estão muito atrasadas em relação ao online. A gente já sabia disso. Há muito tempo os Estados Unidos e outros países são muito mais desenvolvidos nessa área e a compra online já era muito forte em outros países, porém no Brasil ainda estava engatinhando e a pandemia trouxe uma aceleração nesse segmento, nesse setor. Você acha que a pandemia só acelerou tendências ou transformou? Ela transformou. Até eu digo que, por exemplo, na Almeida Júnior, nós temos um projeto de transformação digital já há cerca de 5 anos. E nós íamos, sim, entrar no mercado online. Mas íamos, como eu falei, estava ainda em processo. O que a gente fez? A gente acelerou esse processo e trouxemos esse projeto ainda dentro de 2020. Por que no Brasil é tão difícil acelerar esse processo? Porque custa muito. É um processo caro. É um processo muito oneroso para qualquer empresa. Então, é um investimento que todo mundo acabava postergando, né? Como ele é muito caro, todo mundo acabava deixando ele em segundo plano ou para o ano seguinte, etc. É importante aqui, se tu me permite, desculpa a interrupção, do muito caro, porque aí a gente assusta, de repente, a pequena empresa a ter um e-commerce. É muito caro porque um shopping envolve centenas de lojas. Você precisa ter um software, um hardware e profissionais, equipes trabalhando nisso. Você tem que abastecer esse sistema, você tem que garantir uma segurança absurda, né? Porque você trabalhando com muitas marcas ao mesmo tempo, você vai ter um tráfego que é maior, muito maior do que já tem num shopping normal, que já é um número grande. É mais ou menos por aí, né, que esse processo acontece. É exatamente isso, não é nem por aí, é exatamente isso, né? Porque o sistema tem que ser muito robusto para acoplar tudo que nós temos hoje, né? Então, a gente está falando de uma estrutura de 6 shopping centers, a gente está falando de uma estrutura de mais de 1.000 lojas. Então, o processo, ele é muito grandioso. Só para você ter uma ideia, em plena pandemia, nós conseguimos acelerar esse projeto que já existia, colocá-lo em prática em praticamente 5 meses, que foi algo inédito para o mercado, e contratando aí 60 ou mais pessoas e colocando o projeto exatamente em prática antes de terminar o ano. Então, a AJ Place, que foi uma nova empresa criada pela Almeida Júnior durante a pandemia, ela já nasceu grande. E isso é raro hoje, né? Porque é um sistema muito oneroso, é um sistema oneroso em todos os sentidos, né? Oneroso e moroso. Tudo demora muito para acontecer. Você vai fazer uma transferência de dados, você vai linkar uma loja ao sistema. Demora mesmo. Então, nós fizemos isso tudo em tempo recorde. E ainda trouxemos um garoto propaganda, digamos, né, um embaixador para esse projeto que é ícone em Santa Catarina, que foi o Guga Kirten, né? Criamos aí o slogan, né? Dá um Guga aqui, que é super bacana, que linka a pessoa do Guga. Então, a gente criou tudo isso durante a pandemia. E eu acho que muitas empresas tiveram oportunidade de se desenvolverem e de crescerem durante esse processo. E nós, por exemplo, criamos 2 novas empresas em plena pandemia. Criamos a AJ Place e criamos a AJ Realty, que a AJ Realty está trazendo aí a incorporação de moradia para junto do shopping center. Que depois, se você quiser, a gente pode falar um pouco mais também. Que é um prédio, né, resumindo aqui a grosso modo para a nossa audiência, que é um prédio que vai ser construído usando a base do shopping, prédio de moradores, com todo o conforto de você ter no pé da sua casa lotérica, restaurante, livraria, cafés. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. A gente fala que é um corpo único, né? O Balneário Shopping vai ser acoplado ao The Spot One, que vai ser o prédio que vai ser lançado em breve. Então, a gente vai tratar como um corpo único. Você vai morar praticamente dentro do shopping. E isso tudo linkado a todas as facilidades que o shopping center tem, né? Aquilo que você falou. Imagina você descer da sua casa e você ter à sua disposição restaurantes de nível internacional e grandes nomes nacionais, marcas nacionais e internacionais, serviços, farmácia, né? Serviços de salão de beleza, serviços de depilação
depilação, enfim, tudo que um morador precisa para o seu dia a dia, lotérica, uma praça de alimentação, cinema. Imagina você ter todo o lazer do cinema embaixo da sua casa. Então, a gente trata mesmo como um corpo único. E é uma reinvenção dos shoppings, né? O shopping olhou para si, né? Eu sou um elefante enorme, grande. Se as pessoas pararem de vir aqui, eu vou ter uma estrutura cara de se manter, porque um shopping center com ar-condicionado, com luz, com lixo, com limpeza, etc., é uma estrutura cara. E, como é que eu posso otimizar isso? Primeiro, trabalhando no paralelo com o online e, segundo, transformando essas áreas imobiliárias muito interessantes, porque os shoppings estão em áreas imobiliárias muito interessantes, normalmente nas cidades, num pequeno bairro próprio. Você sabe que o Jaimes Almeida Júnior, que é o nosso CEO e fundador da empresa, inclusive a empresa fez 41 anos agora na semana passada. Ele sempre foi muito visionário, eu digo até que ele é um empreendedor franco, né? Ele pensa muito à frente. Só para você ter uma ideia, quando ele lançou o projeto do Balneário Shopping, que já foi super ousado, que as pessoas na época falavam, nossa, não vai dar certo, aquele terreno não tinha nada, aquela área da cidade não é desenvolvida. Ele trouxe o Balneário Shopping, em 2006 ele fez o lançamento, em 2007 ele inaugurou o shopping. Quando ele apresentou o primeiro projeto, o projeto já contemplava moradias. Então, há 14 anos atrás, ele já sabia que um dia ele iria incorporar junto ao shopping. Ele só veio trabalhando, esperando o momento certo, mas esse projeto já existia desde o início. E Elisângela, como é que vocês avaliam a implantação do AJ Place, né, que é esse online? E se vocês acreditam que isso continua de mãos dadas por muitos e muitos anos, ou se um acaba por substituir o outro? Não, os dois vão andar de mãos dadas, nós não temos dúvidas. O consumidor, ele vai se adaptando e na pandemia ele experimentou muito a compra online e isso já incorporou ao dia a dia dele. Não significa que ele só vai comprar online ou que ele só vai comprar no físico. Pelo contrário, as duas coisas elas vão se complementar e ele já fez a escolha dele, ele já é multicanal. E aí cabe a nós também sermos multicanal. Então o consumidor ele é multicanal. Não significa que ele vai comprar só num canal ou em outro. Ele vai navegar por vários canais. E ele que vai decidir naquele dia o que é melhor para ele. Hoje eu quero fazer uma visita ao shopping, eu quero fazer um passeio completo, eu quero me conectar com o novo, eu quero me conectar com as tendências, porque a visita ao shopping, a compra é uma consequência. Ela passa a ser uma experiência cada vez mais, né? O que te motiva a ir ao shopping é a experiência que você vive lá dentro, né? A experiência de sentar num restaurante, de sentar num café, de ir ao cinema, de olhar vitrines, de se conectar com o que é novo, de encontrar e se conectar com pessoas. Então hoje o grande papel do shopping center é promover conexões. A compra, ela é uma consequência dessa experiência. A pessoa não sai mais de casa para fazer compra, ela sai para se distrair, para viver uma experiência diferente, para sair do dia a dia dela. E a compra ela é apenas uma das fases dessa experiência, né? E a compra online, ela vai acontecer dentro do universo e às vezes ela pode iniciar no offline e terminar no online ou vice-versa. Às vezes você pode estar em casa pesquisando algum produto, você viu o produto, você gostou, mas você ainda sente a necessidade de provar, de tocar, de ver de perto, de saber como é que é a qualidade desse produto. Então você vai até o shopping, você finaliza essa compra, mas o desejo começou lá, no online. E muitas vezes é o oposto, você começou um namoro com um produto numa loja física, você conheceu, você tocou, você sentiu o desejo de ter aquela peça ou a necessidade de ter aquela peça e você por algum motivo não levou, chega em casa, se arrepende, pega o celular e finaliza a compra. Então, o consumidor hoje ele é multicanal, não significa que ele vai ser fiel só a um dos canais. Geralmente ele vai se entrelaçar. Ele vai estar ora num canal, ora no outro, conforme o desejo ou a necessidade dele. E aí essa
conversa, né, entre online e offline, também dá características próprias a cada canal, embora tenha um ponto de intersecção, como você falou, né? Eu posso começar a compra no online e efetivar no offline, ou vice-versa, mas também o offline, além de ser uma intersecção da compra, é um lugar de encontro, de conexão, de coisas para se viver e não para se comprar, e o canal de compras passa a ser também um ponto de informação para compras, né? Que ele está mais dirigido, cada um com a sua linguagem, atendendo a sua especificidade. Exato, e eu acho que o online ele trouxe muito essa informação para o consumidor, né? Hoje, muitas vezes, o consumidor chega numa loja já decidido a comprar um produto e ele já sabe sobre o produto, ele já pesquisou, às vezes ele sabe mais do que o vendedor. Então, a internet, ela trouxe essa vantagem também do consumidor poder estar sempre bem informado e se apropriar da informação em seu benefício. Então, essa experiência, essa integração, ela é perfeita. Não é à toa que já há muitos anos tem muitas marcas trazendo o online para dentro da loja. Às vezes você não precisa fazer a compra online de casa, dentro da própria loja você pode comprar. Se você procurou um produto, chega lá, não tem o tamanho, você fala, a gente pode comprar agora no online e vai chegar na sua casa. Ou você retira na loja, sem custo. Então essa integração ela é perfeita. E uma das coisas fantásticas que a J Place trouxe, que foi a primeira empresa de shopping centers a criar um marketplace totalmente integrado no Brasil, foi exatamente essa facilidade da integração. Hoje nós temos 6 shopping centers no estado de Santa Catarina. Eu posso morar em Blumenau, gostar de um produto do Balneário Shopping, comprar um produto do Balneário Shopping e pedir para me entregar no iMarket e retirar em Blumenau. E assim vice-versa, em Criciúma, em Joinville. O que melhora muito a logística, que sempre era um problema nessa questão do online. Né? E aqui em Balneário Camboriú, a gente tem a facilidade de ser uma cidade turística, onde o estado inteiro passa aqui. Então o blumenauense, ele compra muito aqui em Balneário Camboriú. O joinvilense também compra muito aqui. Então a gente tem clientes de Criciúma, temos clientes de São José, da Grande Florianópolis, enfim. Então hoje, se esse cliente não vem com tanta frequência para cá, ele pode comprar da sua casa e retirar no shopping mais próximo. Elisângela, eu ficaria noite adentro conversando, o papo é ótimo, o assunto rende, você me promete que vai voltar aí nos próximos meses para a gente falar da consolidação do J Place. Vamos dar Google por aí, entra na plataforma, sinta a experiência que é navegar aí pelo Marketplace da Almeida Júnior e também depois dê a sua devolutiva, porque é assim também que esse programa vai se reinventar. É assim que a gente evolui. Elisângela, muito, muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição, faço um convite para que todos conheçam a J Place, dá um Google aí, acessa jplace.com.br, faça suas compras online, mas não esqueça também de viver a experiência física, que ela é importantíssima, ela te gera um prazer imediato, e fica o convite também para você estar sempre nos visitando, conhecer também a J Place, acredito até que já conheça, e conhecer também o projeto do Spot One, que é maravilhoso, que vai trazer um universo de serviços, além dos serviços já oferecidos pelo shopping. É um produto super diferenciado, que é a cara do Balneário Shopping, é a cara de Balneário Camboriú. Vamos conversar, hein? Quero uma unidade aí. Gente, espero que você tenha gostado. Eu conversei aqui com a Elis Cardoso, superintendente do Balneário Shopping. A gente se vê logo mais. Até a próxima.